Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Como nós fazemos a nossa transmissão via YouTube, então a nossa gravação é feita pelo Marcelo, tá bom? Seja bem-vinda, Laís. A Laís hoje vai nos falar sobre a paz, cultivar a paz, cultiva a paz. E antes disso, nós vamos fazer uma pequena leitura preparatória. Essa mensagem é retirada do livro Rumo Certo, mas antes disso, nós vamos fazer a divulgação das atividades da nossa casa. Desde 3 anos até agora, temos estudos do Evangelho uma leitura bem que acontece dois depende da qualidade vai ter um funcionamento presencial, que é a temos a atividade circular das 20 essa atividade a gente vai dar uma orientação e destinando para outras um acompanhante, a gente volta finaliza tem um projeto a um nele necessidade, alguma boa máquinas porque elas são almofadas e essas almofadas no hospital para mulheres que fizeram uma cirurgia. E não são almofadas também agora menininhas para treinar na por último, temos o atendimento médico ambulatorial, 4 e nessa atividade, como voluntária, e ela faz uma triagem na casa que é destinada principalmente para as pessoas que não tem plano de saúde e estão utilizando o atendimento. Vem aqui, ela está inicial alguns e aí temos a nossa estratégia e pode ser diante da paz. Entendendo que a paciência, a maneira de ser, não profunda a paz, de vez que ela resiste a paz, então, para Deus na lei da prova, e mantém o equilíbrio do universo, no meio de uma mudar, semeia
Quando te não seja possível inquietação, mentaliza da palavra antes de ver e criar e oferece entretanto, verbo e ideia diligenciando o juízo prendendo se pode falar e considerando dar exclusivo como enviando com alguma criatura maior em memória de instabilidade em fundamentalmente abençoando e acredita só e recebe multiplicação indireta a essa crítica uma imagem de serenidade lembrando a mim e que ele possa ter tarefas seja que for, auxilia com quanto puder, a fim de todos a comunicação permaneça cada consciência na excelência de Deus, na importância de sua própria mentalidade, e a paz do ambiente começa a mensagem do livro como fé, Como diz o Rodolfo, bendito seja o nosso irmão piseiro, né? Nós vamos aproveitar agora a harmonia das palavras, da reflexão desta mensagem e vamos diminuir as luzes só para facilitar a nossa concentração, a nossa prece inicial. Elevando os nossos corações a Jesus, para, em sintonia e em uníssono com a equipe espiritual desta casa, rogar a Ele que venha ter conosco mais uma vez nesta noite, para que as reflexões calem fundo em nossos corações e mentes e possamos nós construir a paz com a mudança de nossas atitudes e pensamentos. Que a nossa companheira, que certamente com muita dedicação preparou a reflexão da noite, seja um tanto mais intuída pela espiritualidade amiga, para que traga para todos nós momentos importantes de reflexão e de mudança de comportamento, de vontade de mudar. Pensemos em Jesus, queiramos estar com Ele, porque Ele sabe exatamente aquilo que viemos buscar nesta casa, nesta noite. Estejamos com Ele tanto quanto Ele está conosco, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai de misericórdia e amor. Que tenhamos uma linda noite, de muito aprendizado e reflexão. Que assim seja. Tudo bem, querida. Fique à vontade, se precisar passar um pouquinho, não tem problema, tá? Acho que não, eu preciso falar rápido. É, eu também sou acelerada. Exato. Eu também sou acelerada. Boa noite, pessoal.
Boa noite a todos. Me escutam bem aí atrás? Se precisar, vocês avisam, eu falo um pouquinho mais alto. O hebraico, idioma que Jesus falava quando andou por esse mesmo mundo que hoje nós habitamos, tem uma expressão que é Shalom. Uma variação, Shalom Adonai. Pode ser que a minha pronúncia não esteja das melhores, mas Shalom significa paz. Quando eles dizem ainda, Shalom Adonai, paz do Senhor. Então é dessa forma que eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las hoje à noite. Shalom. Shalom Adonai. Que esta noite seja uma noite de paz para todos nós. Algo que tanto buscamos no nosso dia a dia, algo que tanto buscamos na nossa vida. Essa busca incessante vai se configurando como um desejo profundo nosso. Na nossa vida, nas nossas relações, no nosso bairro, na nossa comunidade, no nosso centro espírita, no mundo, por que não? Nós buscamos e ansiamos pela paz diariamente. Mas vivemos em um mundo de provas e expiações, como bem aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vivemos esse mundo que hoje podemos até dizer que é um mundo individualista, um mundo em que muitas vezes nos preocupamos mais com as nossas próprias questões e muitas vezes esquecemos dos outros. Nos preocupamos com o nosso horário e esquecemos que o outro também tem compromissos, nos preocupamos com as nossas dores, os nossos traumas, esquecendo que cada pessoa que aqui habita tem as suas próprias dores e os seus próprios traumas. Nessa dinâmica relacional que estamos vivendo, onde fica a paz? Essa paz que nós buscamos todos os dias, como cultivamos no nosso dia a dia, na nossa relação, no mundo, nesse mundo que fomos enviados por um motivo. É sempre bom lembrar que não estamos encarnados hoje, em 2025, no cenário que temos no mundo, à toa. Nada é por acaso. Meu pai costuma brincar que antes de descermos ou subirmos, fica a critério de qualquer um, mas antes de nascermos a gente assinou um contrato. Lá naquele contrato dizia que a gente estaria aqui agora para cumprir determinadas situações, determinadas questões. E nós não nos lembramos, por óbvio. Aprendemos na doutrina espírita que não há necessidade de nos lembrarmos. Mas viemos também, somos espíritas. E para isso nós estamos aqui em busca da nossa reforma íntima. Em busca desses momentos, em busca de reflexões, e por isso temos um compromisso e uma responsabilidade em cultivarmos a paz. Em buscarmos essa paz e buscarmos nos melhorarmos e com isso contribuirmos um pouquinho que seja com o mundo, com as pessoas que estão aqui partilhando esse momento com a gente. No livro Crônicas de Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos, eles nos narram na lição A Paz e a Verdade que um gênio da paz foi enviado ao mundo para verificar se estávamos prontos enquanto sociedade, enquanto mundo, para vivermos a paz. E ele faz uma viagem por várias situações que acontecem no mundo. E aí eu lembro que esse livro foi psicografado em 1937. Qual era o contexto? Era um cenário mundial de pré-Segunda Guerra Mundial. Então ele faz uma grande viagem de como cada país está se preparando, do que cada país está fazendo, da corrida armamentista para conquistar mais territórios, das brigas e discussões entre povos, de um anseio de que um povo fosse superior a outro. Esse era o cenário dessa viagem que esse gênio da paz faz para comunicar aos seus superiores se estava na hora de nós, mundo material, recebermos a tão esperada paz.
E evidente que o cenário social, como bem sabemos, 2 anos depois surge, né? Começa de fato a Segunda Guerra Mundial, não era um cenário que inspirava paz. Era um cenário de destruição, era um cenário de muitas brigas, de ódio. Como eu falei, de uma guerra armamentista para ver quem tinha mais, quem tinha menos. Pessoas morrendo de fome. E aí ele volta e relata tudo isso para os seus superiores, que concluem que realmente ainda não era chegado o momento. E aí eu convido vocês a pensarmos hoje, 2025, como estamos. Essa lição de 1937 não me parece tão distante do que vivemos hoje. Afinal, só hoje temos 3 guerras acontecendo no mundo. E aí o gênio da verdade, diante do alvoroço, do desespero e da inquietação, que provavelmente é o que muitos de nós sentimos hoje em dia, o gênio da verdade interrompe e diz que o sofrimento humano, por enquanto, seria necessário. A gente precisaria viver mais algumas situações para podermos, então, vivermos aquela paz que os espíritos superiores tentavam nos oferecer, tentavam nos proporcionar. E aí, o gênio da verdade diz o seguinte: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E aí eu fiquei refletindo sobre o que é essa verdade que ele está falando, que é preciso que exista para que a gente tenha paz. E nas minhas reflexões, evidente que podem ter outras interpretações, mas na minha reflexão essa verdade é Jesus. Não haverá paz no mundo, a gente não vai conseguir viver essa paz enquanto não tivermos Jesus. Enquanto não vivermos de fato o cristianismo. Esses ensinamentos que 2000 anos atrás Jesus passou aqui para nos deixar e que nós ainda lutamos para tentar entender 1%. E às vezes a gente entende, mas nem sempre consegue colocar em prática aquilo que ele nos ensinou há tanto tempo atrás. E aí eu trago aqui uma reflexão de como nós temos a oportunidade de conhecer a verdade. Esse momento é um momento de conhecermos a verdade, de nos aprofundarmos e de refletirmos sobre ensinamentos de Jesus. Talvez algumas das questões que eu comente hoje à noite, vocês já sabem, vocês já leram, vocês já refletiram. Mas penso que é sempre bom a gente lembrar. É sempre bom a gente parar um pouquinho e lembrar de tudo aquilo que já estudamos nas obras básicas, nas obras complementares. Porque nesse conhecimento da verdade, abrem-se portas para cultivarmos essa verdade, para cultivarmos Jesus, para cultivarmos os seus ensinamentos em nós e, consequentemente, nas nossas relações e na nossa sociedade. E quando eu recebi o tema dessa noite, com o título Cultiva a Paz, eu achei tão interessante esse verbo, cultivar. E aí eu queria trazer do dicionário mesmo, eu sou uma pessoa que gosta de pegar o significado da palavra. Faço isso tanto em palestras quanto nos trabalhos acadêmicos que já fiz. Cultivar, em um primeiro sentido, o primeiro significado que vem é trabalhar a terra para o plantio. Então é quando nós cultivamos a terra para plantar plantas, alimentos. Em um sentido mais figurado, é dedicar-se, interessar-se por algo, é insistir em algo profundamente. Então a proposta dessa noite, Cultiva a Paz, é um convite para que a gente possa se interessar pela paz, para que a gente possa insistir na paz profundamente. E aqui muda muito a nossa compreensão. Várias lições, inclusive a lição de Joana de Ângeles, fala da conquista da paz. Sim, a paz é algo que nós conquistamos,
Mas eu gostei do cultiva, porque nos lembra que é de pouquinho em pouquinho. A planta, a gente não coloca uma planta na terra e em uma hora ela tá grande, frondosa e bonita pra gente. As pessoas que trabalham no campo e nos proporcionam alimentos, não colocam um alimento na terra e em 2 horas nós estamos prontos para comê-lo. Eles são cultivados para depois conquistarmos. Então, a paz também precisa ser cultivada de pouquinho em pouquinho, diariamente. E aí, quando a gente fala de algo, insistir em algo profundamente, eu trago que, quando falamos de paz, estamos falando também de outros sentimentos. E aí, no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, eles fazem uma relação de tolerância com a paz. Não existe paz sem a tolerância. Sem a tolerância comigo mesmo, com os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, e com o meu irmão, com a minha irmã, com um colega, com qualquer pessoa que está dividindo esse mundo com a gente. Se eu não sou tolerante, como eu vou ter paz? Como eu vou semear e cultivar a paz? E aí, quando Emmanuel fala de tolerância, ele fala que é um combo de outros 3 sentimentos: esperança, paciência e perdão. Então, olha como a gente fala de paz, mas a gente está falando de um conglomerado de vários outros sentimentos que sustentam esse grande sentimento que é a paz. Não é como se a gente pudesse abrir um potinho, pegar a paz e esse é o sentimento que eu vou cultivar. Ok, mas você vai precisar pegar mais vários papeizinhos dessa bacia para poder pensar e sentir a paz que nós tanto desejamos. E aí, quando nós nos afastamos dessa tolerância, do perdão, da esperança e da paciência, eu nos percebo em um desejo infantil, um desejo imaturo de que o mundo se adapte a mim e de que as coisas aconteçam no meu tempo e no meu jeito. De alguma forma, eu estou falando de novo do individualismo. Eu, meu, o meu tempo, o meu caminho, o meu projeto, o meu desejo, a minha religião. A minha religião é a certa, as outras não. E aí, como que... Só que além desse individualismo, eu estou falando também de um egoísmo. Eu estou falando também de uma imaturidade. Desse desejo infantil mesmo. Porque nele eu não posso ser tolerante. Se eu quero agora, na minha hora, do meu jeito, como eu vou tolerar que o outro tem a hora dele, o jeito dele e as vontades dele? Como vamos nos encontrar e como vamos ter paz se eu não dou um passo atrás para pensar e sentir essa tolerância que Emmanuel propõe nessa lição? E aí, tal como uma criança, eu quero agora. Agora. Sai da minha frente, dá o meu brinquedo. Dá o meu, o meu, o meu. E a paz vai se perdendo. E a paz vai ficando distante. Porque eu não tenho a tolerância. Eu não tenho o perdão com o erro do outro. Eu não tenho a paciência com o outro e nem com o mundo. E muitas vezes nem comigo mesmo. Mas Deus é sempre tolerante. Deus é sempre tolerante conosco. Jesus é sempre paciente e tolerante conosco. Com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas dúvidas, com as nossas descrenças diante desse mundo que estamos vivendo. Eles estão lá, nos aguardando, esperando
Ele está lá estendendo a mão para a gente. Eles aguardam o nosso tempo e eles fazem isso em paz. Eles fazem isso de um lugar de respeito e acolhimento com o nosso tempo, com os nossos erros. E aí, meu questionamento é: nós fazemos isso? Nós conseguimos, assim como Jesus nos espera e nos aguarda e é tolerante, nós conseguimos fazer isso conosco e com os outros? E aí vocês podem me falar: não, mas espera aí, você não está querendo me comparar com Jesus, né? Tá demais, você já deu um salto muito grande. Não quero nos comparar com ele. Mas a gente aprende no livro dos Espíritos que ele é o nosso modelo e guia. Então, se a gente tentar pouco a pouco se aproximar, ou pelo menos lembrar de como ele faz, talvez já seja uma luz e um caminho para a gente. E aí, eu retomo, tem algo que para mim é muito caro quando eu penso na doutrina espírita, é que a gente está aqui para a reforma íntima. A reforma íntima é aquele pouco a pouco que a gente tenta se melhorar e reformar. Dentro de nós. Não é sobre o outro, não é para o outro, é para nós. É algo que é nosso. E aí, como estamos nesse momento de mundo e nessa proposta de reforma íntima, o que Emmanuel nos diz nessa lição é que vai ter brutalidade, vai ter raiva, vai ter ódio, vão ter todos esses sentimentos. Existirão várias sombras no nosso caminho. Mas, porque fala do nosso estado evolutivo enquanto sociedade, não só enquanto indivíduo. Mas é importante que nós tenhamos atenção e consciência para mudarmos. Então, veio um sentimento brutal com o outro, tá, mas espera aí. Opa, o que aconteceu aqui? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso mudar? Onde me pegou? Para eu responder dessa forma, nessa raiva, e me esquecer de ser tolerante e cultivar a paz. E aí, Emmanuel fala, a providência divina... Emmanuel fala, opor ódio ao ódio é operar destruição. Opor ódio ao ódio é operar destruição. E aí eu me lembrei da passagem que está em Lucas, capítulo 6, versículo 29, que é dar a outra face. E ela diz o seguinte, ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Então, aqui, o que nós vivemos é um ciclo de ódio, de revide. O que vivíamos e ainda vivemos, um ciclo de ódio, de revide, em que impera o orgulho e o egoísmo. O que Jesus nos ensina nessa passagem é uma quebra desse ciclo. A sua proposta é uma proposta de tolerância, perdão e amar aos inimigos, cultivando a paz. Para mim, a ideia de amar aos inimigos é uma das ideias, para mim, mais revolucionárias que Jesus nos trouxe. Então, ele vem nos propor a quebra esse ciclo. Ao invés do revide, que alimenta o orgulho e o egoísmo, propõe paz, propõe tolerância, dê a outra face. E aí, Emmanuel fecha essa lição falando que tolerar e perdoar é uma profilaxia segura no cultivo da paz. Então, se hoje à noite nós sairmos daqui com essa ideia de tolerar, mas perdoar, eu já vou ficar muito feliz mesmo. Mas aí a gente continua refletindo, né? E aí pensamos no caminho da paz ou um caminho para a paz. Porque, como eu já falei, a paz é um desejo de todos nós. E aí, no livro Vinha de Luz, do Chico Xavier com o Emmanuel, eles têm uma citação que é a seguinte: todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Então, todos queremos a paz, mas poucos somos dignos dela. Dignos da paz, ou seja, a gente deseja a paz,
mas a gente cultiva sentimentos e pensamentos baixos. É uma grande contradição humana. Como dizem alguns pacientes meus, sabem que eu adoro falar sobre contradições. Aí alguns já brincam. Ah, Laís, você sabe, né? A contradição humana é uma maravilha. Eu falo, e é na contradição que a gente cresce. É na contradição que a gente vai refletir sobre o que está acontecendo. Então eu quero a paz, mas os meus pensamentos e os meus sentimentos estão, lá embaixo. Muitas vezes, de onde vem isso? Da paz como algo muito distante. A paz mundial. Os povos todos vivendo em harmonia. Puxa, eu não sei, eu acho que eu vou estar na 40ª encarnação quando isso acontecer. Eu não vou ver nessa encarnação. Então, a minha proposta é que a gente volte e ao invés de pensar no resultado final, que é a grande paz mundial, todos vivendo em harmonia, a gente pense o caminho. E esse processo de mudança que a gente está se disponibilizando toda semana, todo dia. Então, é um esforço individual, de disciplina, que vai pouco a pouco gerando um pontinho de iluminação. E aí, se a paz é um desejo de cada um de nós, se ela é um esforço individual, ela é uma luta individual também. É uma conquista de cada um. E aí a gente precisa se responsabilizar por si. Eu me responsabilizo por mim e cada um dos que estão aqui vão se responsabilizar pelo seu próprio processo, pelo seu esforço, pela sua dedicação nessa grande viagem. Essa lição do Vinha de Luz, ela começa com a seguinte passagem do Evangelho. E, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ou seja, se não houver nenhum filho da paz, ela voltará para vós. Jesus disse isso está em Lucas capítulo 10, versículo 6. E o que ele está dizendo aqui? Se responsabilize por si. A paz é sua, então emane essa paz. Se tiver um filho da paz no ambiente em que você está, ele vai receber. Agora, se não tiver, tudo bem. Seja tolerante com essa pessoa. A paz vai voltar para você. E assim como um passarinho que vai semeando o mundo, a gente vai também semeando essa paz de ponto em ponto, levando isso para vários locais. Nosso, é a nossa conquista, é o nosso cultivo. E aí, eu fiquei refletindo muito sobre esse, enquanto eu estava me preparando, e eu lembrei de uma professora no meu mestrado que ela ela estuda. Desligou? Tá verdinho. E aí, essa professora, ela estuda cultura, a nossa cultura, várias culturas, e ela faz uma proposta de uma cultura de paz. E aí, nessa cultura de paz, eu faço a minha parte, me responsabilizo por ela, deixo ao outro a responsabilidade dele. Então, quando a gente pensa nessa lógica, controle, orgulho e acusações não expressam paz. E dizer que o outro é errado, que o outro não é bom, não expressa uma paz e não constrói uma cultura de paz, que é o que nós queremos. Então, construir essa cultura que se inicia em mim e se expande para os nossos grupos sociais. Então, pensa, quantas pessoas tem aqui? Se cada um de nós, das pessoas que também estão em casa, cada um de nós faz a sua tarefinha de cultivar a paz, e nos seus círculos sociais, isso vai se expandindo, olha que legal, vira uma grande... Sabe quando a gente joga uma pedrinha na água? Círculos que vão crescendo, crescendo, crescendo? É isso. Cultivar a paz em nós, para que esses grandes círculos comecem a acontecer e vão contagiando outras pessoas e outros grupos. Comentar rapidinho, não sei quantos de vocês assistiram a série Adolescência, que está em alta, está se comentando muito, né? É uma série muito impactante. E não vou dar spoilers nem nada, eu vou só fazer um comentário que eu vi poucas pessoas comentando, mas
tem uma cena, uma parte da série em que eles mostram muito como é a escola dos adolescentes. E eu fiquei horrorizada, eu fiquei assim eu atendo 2 adolescentes, fiquei muito chateada. Porque os adolescentes, um brigando com o outro, um fazendo bullying com o outro, e os professores que são adultos gritando e brigando e quase batendo, agredindo fisicamente os adolescentes. E aí eu assisti aquela cena e eu falava, gente, mas como que você quer construir uma cultura de paz? Como você quer que os adolescentes se respeitem uns aos outros e respeitem os adultos se a escola é esse lugar de gritaria, de brigas, de ofensas? Olha que difícil. Então, traga essa reflexão para a gente pensar como que a gente está com os nossos jovens, com as nossas crianças. Qual é a paz que a gente está cultivando na gente, mas que a gente está cultivando com os pequenos, com os jovens? Porque isso vai acompanhando ao longo de toda uma vida a forma como a pessoa se relaciona. E aí essa minha professora do mestrado, ela fala que para promovermos uma cultura que expressa mais paz, o que a gente precisa é construir pontes e não muros. O muro separa, o muro segrega, a ponte conecta, a ponte leva um ao outro, faz esse movimento de aproximação. E aí a paz também vai fazendo esse movimento de aproximação. E aí a gente tem a possibilidade de fazer um acolhimento de todos, sem diferença. Que foi exatamente o que Jesus fez. Quando ele andava em vários locais que diziam que ele não podia entrar, com povos que não se falavam entre si, mas ele estava lá. E ele acolhia as pessoas mais renegadas da sociedade. Ele estava lá. E essa é uma das lições dele para a gente. Que a gente faça esse acolhimento de todos, sem diferença. E aí, me lembrei da minha passagem preferida, que é a passagem da mulher adúltera, que está em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Vocês devem se lembrar dessa passagem. Chegam alguns homens falando para Jesus que eles tinham com eles uma mulher que era uma mulher adúltera e questionavam. Ela deve ser apedrejada até a morte, é o que diz a lei. O que o Senhor diz? Eles estavam evidentemente testando Jesus. Jesus muito calmamente se abaixa e começa a escrever na areia com o dedo. E se limita a dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pouco a pouco, todos foram embora, começando pelos mais velhos. Até que ficou apenas Jesus e a mulher adúltera. E ele a questiona: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. Ele fala: eu também não vou te julgar. Vai e não peques mais. Essa passagem para mim é linda em diversos sentidos, mas ela fala para mim de uma quebra do ciclo e dos costumes. Se aquilo era o que acontecia até então, Jesus nos ensinava que não era uma regra que precisasse continuar acontecendo. Ele faz o acolhimento e não o julgamento. E se nós queremos cultivar a paz, nós precisamos nos lembrar disso. Não é porque nos ensinaram que eu preciso revidar e me defender com ofensas que eu preciso continuar fazendo. Não é porque me ensinaram que para eu me impor eu preciso gritar e afugentar o outro que eu preciso continuar fazendo. Não é porque me ensinaram que o outro é muito diferente que eu não posso ser tolerante com ele. É uma quebra dos costumes. E aí, costumes que a gente vai tentando fazer uma troca para tudo que a gente aprendeu com Jesus. Para tudo que o cristianismo e, em específico, a doutrina espírita nos ensina. No livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel,
existe uma lição chamada Prescrições de Paz. Nessa lição, Emmanuel nos dá prescrições de paz para imunizarmos-nos contra a influência de aflições e tensões. E aí, olha que interessante. Quando ele fala influência de aflições e tensões, ele está então nos dizendo que o que tira a nossa paz são as nossas aflições e tensões. Então, cultivar a paz é também se imunizar contra essas aflições e tensões. É pensar o que está me deixando tão aflita, o que está me deixando tão tenso. De onde está vindo isso? E aí ele usa uma palavra interessante, imunizar-nos. Imunizar. Não é um remédio que a gente toma e em poucas horas vai ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. São atividades diárias que nos exigem. Evidente que eu não vou falar sobre cada uma das prescrições, são 10 prescrições, mas eu vou destacar os verbos que Emmanuel utiliza nessas prescrições. Ele fala corrigir, tolerar, observar, abolir, admitir, nem desprezar, nem superproteger, não exigir, nada pedir sem dar, respeitar, não ignorar e reconhecer. E aqui no reconhecer eu vou trazer uma citação dessa lição em que ele diz: reconhecer que, se reequilibramos o nosso próprio mundo por dentro, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe, não se perca da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Então, são vários verbos que indicam esse nosso processo. Observar, tolerar, admitir, reconhecer. Veja que ele não fala nada de faça isso, faça aquilo, levante 5 da manhã, durma às 9. Ele não fala isso. Ele fala sobre o que nós precisamos observar e estar atentos dentro de nós mesmos. E aí esse reconhecer, então, é olhar para a gente, né? É pensar como que essas aflições estão tomando forma na nossa vida. E são prescrições não do nosso tempo, não da nossa vida agitada. Talvez, né, a gente fale, não tem tempo para isso. A gente pode escolher se a gente não vai ter tempo agora ou se a gente vai voltar mais, ou vai adicionar umas encarnações no fim das contas, né? São quase como aquelas prescrições das nossas avós. As nossas avós, as nossas bisavós, a minha avó era do tempo do mertiolate, né? Então o mertiolate ela colocava lá, vai sarar, minha filha, vai sarar, tá bom. Ardia, depois dava uma melhoradinha. Mas geralmente o remédio quando a gente estava doente era: toma um chazinho, eu vou fazer uma sopinha para você e você dorme. Dorme que você vai melhorar. Hoje em dia a gente não dor de cabeça, deixa eu tomar um remédio que eu tenho que trabalhar, eu tenho que nananana. Então essas prescrições são dos tempos das nossas avós. De toma uma sopinha, pensa um pouquinho, dorme um pouquinho e se prepara, que daqui a pouco você vai estar bem para retomar suas atividades. Então, quando eu reequilibro o meu mundo, eu tenho menos impacto do mundo externo. E aí imagina se cada um de nós fizermos isso. Reequilibrarmos o nosso próprio mundo interno, o grande efeito que isso vai ter na paz coletiva. E aí, coletiva, eu não estou querendo que o meu reequilíbrio interno opere na paz da Rússia e da Ucrânia. Eu não tenho essa pretensão. Mas é que a paz coletiva somos nós. E aí isso a pouco vai se ampliando. Joana, com a psicografia de Divaldo no livro Desperte e Seja Feliz, fala de uma luta pela paz. Como lutamos para conquistar a paz. E aí Joana, às vezes, não sei se vocês já leram a série psicológica, mas tem uns momentos que ela é bem assertiva, bem objetiva. E ela fala que muitas das nossas tentativas de paz não passaram de um pequeno ensaio. Ela dá um tapa na nossa cara dizendo, olha, você está dizendo que você tentou,
Você fingiu, você teve a intenção, teve o desejo, mas tentar de fato, ela vem nos dizer que talvez a gente ainda não tenha tentado, porque a gente desiste muito rápido. Muito rápido. E aí ela fala, para conquistar a paz precisa, de novo, esforço, dedicação e perseverança. Porque cultivar a paz e construir uma cultura de paz exige que a gente não só conquiste a paz, não só que a gente cultive, mas que a gente a preserve também. Olha como, né? Eu cultivo, conquisto, mas eu ainda preciso preservar essa paz, que às vezes é muito difícil. E aí ela diz o seguinte: se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor propondo-te renovação. Então, cultivar e preservar a paz passa por essa renovação que nós fomos convidados quando assinamos o contrato e disseram: você será cristã, cristão? Você será espírita, espírito. Ou espírita. Espírito todos somos. Você será espírita. Foi aí o nosso chamado, foi aí que Jesus nos convidou para essa renovação. E aí é uma renovação nossa, dentro da verdade que Jesus nos ensinou há 2000 anos e que ainda temos muita, muita dificuldade de cultivar. Caminhando para o nosso encerramento, eu trouxe dessa lição também, desse capítulo da Joana com o Divaldo. Eu vou me permitir ler porque, evidentemente, que todos eles têm palavras muito melhores do que eu. Então, às vezes, eu prefiro não parafrasear. Eu prefiro ler. Ela nos diz: para uma colheita de bênçãos, é sempre necessária uma árdua semeadura, às vezes entre espinhos, do que resultam sazonados frutos. Assim também sucede com a conquista da tua paz. Ela exige refregas iniciais difíceis para poder implantar-se no país do teu coração. Une-te ao esforço do amor, que tudo preenche. Age pacientemente, lutando com afinco, e serás abençoado pela tranquilidade mais tarde. Eu achei de uma beleza própria da Joana a ideia de implantar no país do teu coração. Esse é o convite que ela nos faz, que cada um desses autores nos faz e que talvez tenha sido a proposta dessa noite. Cultivar a paz no país do nosso coração. Cada um no seu, para que juntos, cada uma da paz que a gente cultivou possa se encontrar, se somar e se transformar em uma paz coletiva. Então, eu espero que nós possamos responder a esse chamado de reforma íntima, esse chamado de construção de um mundo de amor e paz entre todos nós. É um chamado e um convite que não é meu, evidentemente. É um chamado de Jesus para cada um de nós. E para encerrar, eu evidentemente me despeço de vocês como eu comecei, cumprimentando, e como Jesus fazia. E eu desejo um Shalom Adonai. Obrigada.